Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Vamos lá, pessoal? Então, nós temos aqui a Ana Paula de São Paulo, a gente tem o Rafael de São Paulo, a gente tem a Sara de Brasília, só que tem muito mais gente ouvindo a gente, pessoal. Mande mensagem para a gente aqui. Ó, o Paulo, boa noite, ele fala de São Paulo, capital. O Flávio também mora em Brasília. Pessoal, excelente noite para vocês. Espero que vocês aproveitem demais esse webinar, porque aqui a gente vai falar sobre a estratégia até a execução, como priorizar projetos para maximizar o impacto organizacional. Então, essa aqui é um webinar muito exclusiva e conto muito com a participação de vocês para que a gente tenha um evento maravilhoso. Beleza, pessoal? E eu queria também convidar vocês para participar das nossas redes sociais. Então, a gente vai colocar aqui no chat os nossos links, pessoal. Então, entrem por gentileza, conheçam um pouco dos nossos trabalhos. Então, a gente tem o link aqui do LinkedIn, do Spotify, a gente tem o link do Instagram, vários links aqui para você acompanhar tudo que o PMI-DF faz, não só dentro do Simpla, que tem os nossos eventos, mas assim como todas as nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Então, já nos conhecemos, sabemos de onde vocês são, acredito que vocês estão preparados para muito conhecimento, mas antes de começar, eu queria chamar a minha amiga queridíssima, Ana Cristina Lima, a nossa vice-presidente do PMI-DF. Ana, o palco é todo seu. Oi, Júlio, obrigada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, né, tê-los aqui. É uma honra ter o Jorge aqui para passar o conhecimento para a gente tão especial, né? Jorge está aí com uma parceria aí conosco há muitos anos, né, Jorge? E vai hoje passar aí um conhecimento, né, muito interessante para toda a comunidade. Eu estou aqui para agradecer em nome do nosso presidente, né, Matheus, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas também mandou os agradecimentos, né, para toda a comunidade. Gostaria também de agradecer ao nosso time de voluntariado, né? O PMI-DF é formado por voluntários e esse time de voluntariado aqui da diretoria de eventos arrasa.
é muita entrega, né? É muita coisa legal que eles fazem. Renata está aí junto com o time dela, sempre arrasando nas entregas. Então, pessoal, muito obrigada, Jorge, por estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada a todos vocês que podem estar com a gente hoje, ver esse conteúdo tão rico que o Jorge vai trazer para a gente, tá? Um grande prazer. Aproveitem aí o webinar, porque vai ser muito legal e é um tema muito interessante. Grande abraço, Júlio, tá contigo. Muito obrigado, Ana. Pessoal, então aqui a gente tem um webinar direto, pessoal. Direto, direto, direto. Então eu vou mandar aqui para vocês o próximo webinar para vocês já ficarem ligados e não perder nenhuma novidade. Então, mandei aqui no chat para vocês o nosso próximo evento no webinar, que é o uso do AWP para aumento de previsibilidade em projetos. Então, mandei o link aqui no chat para que vocês fiquem preparados para o próximo webinar. Mas agora vamos falar ao evento de hoje, pessoal. Então, o que vocês vão conseguir aprender nesse evento de hoje? Hoje vocês vão conseguir compreender a importância de priorizar os projetos para maximizar o impacto organizacional. Vocês vão começar a identificar e mitigar vieses cognitivos que afetam a tomada de decisão estratégica. Vocês também vão aprender um pouco sobre como aplicar uma metodologia prática e objetiva para a priorização dos inícios, usando mesmo o Excel, o básico do básico do básico. Vocês vão aprender também como reconhecer um desafio comum e estratégia para superação ao implantar um módulo de priorização eficaz. Também, como aprendizado de hoje, a gente vai aprender como utilizar exemplos reais como referências para aprimorar processos internos e tomadas de decisão. E quem vai nos ensinar nessa maravilhosa noite é nosso querido e maravilhoso amigo Jodi Silva. Ele tem 30 anos de experiência no Banco do Brasil, ele é especialista em gestão de projetos, planejamento estratégico e educação corporativa, graduado em administração de sistemas de informação e também tem MBA em gestão de projetos pela Católica. Ele tem mestrado de ciências educacionais pela Universidade Católica Paulista. Ele também tem o PMP e PMI-PMCO pelo Instituto de Projetos PMI. E ao longo desses 20 anos como gerente de projetos, ele foi responsável pelas iniciativas de grande impacto, incluindo criação do primeiro Internet Bank do BRB, pela implantação do ERP SAP do BRB, também trabalhou no desenvolvimento dos sistemas das centrais de relacionamento do Banco BRB, implantação de institucionais realizados pela gestão de projetos, também pela gestão de projetos, liderança e gestão de equipes, e atualmente ele está à frente do projeto de monetização da mobilidade, conduzindo em parceria com a Visa, e responsável pela execução dos trabalhos de formação e acompanhamento do planejamento estratégico e projetos estratégicos do Banco BRB. Eu chamo ao palco o nosso querido amigo Jodi Silva. Opa, gente. Boa noite. É, nossa, é história pra caramba, viu, Júlio? Baita currículo, meu amigo, Eu, baita currículo. eu nem sei, nem Ele sei. chega, ele chega a perder o fôlego, rapaz, para falar. É muita coisa. Mas, assim, gente, é um prazer demais estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar. Trabalhar com educação, né, é uma coisa que me move. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento e estar aqui com vocês, né, à frente desse trabalho, junto com o PMI-DF, que é disseminar o conhecimento de gestão de projetos. Então, isso, para mim, tem muita valia. Eu faço isso desde que eu entrei no PMI, né? Desde que eu entrei e tirei certificação, eu faço esse trabalho junto com o pessoal do PMI, tanto com o pessoal do PMI mesmo, e dentro do banco, né? A gente vai trabalhando isso lá também. Não é fácil, né? Disseminar conhecimento é uma coisa que exige, vamos dizer assim, muita paciência, né? Para que a gente possa colocar as coisas nos lugares e fazer as coisas, vamos dizer assim, engrenarem. Então, é muito gratificante, é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando esse conhecimento, mas principalmente
é ver quando esse conhecimento pode ser aplicado, quando ele é aplicado e a gente vê os resultados, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes o que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu não vou ver acontecer, né? Mas às vezes a gente escuta, né, ecos, né? Olha e tal, não sei o que, eu aprendi isso lá no PMDF. Onde é que você fez isso? Ah, eu aprendi. Onde é que você aprendeu? Ah, foi num webinar, aí foi fulano de tal. E a gente escuta esse eco, mas a gente é, às vezes, né, demora muito para chegar. De qualquer forma, é gratificante porque eu sei de alguma forma que de alguma forma isso está sendo aplicado, alguém está aproveitando esse conhecimento que a gente está disseminando aqui. Bom, a gente vai falar de um tema que é bastante, vamos dizer assim, pode parecer trivial, pode parecer muito. Fala, Júlio. Ah, não, só bateu pau. Só bater palma, porque realmente esse assunto é muito importante, porque a gente vai ver na prática, sabe? A gente lê muito, estuda muito, mas você vai dar muitos exemplos práticos, eu estou muito feliz com isso. E é uma coisa assim que não é trivial, parece trivial, né? A enxurrada de coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, né? Os gestores, os executivos, eles têm muita coisa. E aí, esse tanto de coisa que a gente tem que fazer para poder fazer a organização chegar onde precisa chegar, vamos dizer assim, o volume cria essa dificuldade da gente ver o que realmente é mais importante. Então, saber o que é mais importante para poder atingir o resultado de uma forma mais assertiva que é o diferencial dessa história toda. E como saber o que é mais importante? A gente, a todo momento, a gente vai falar aqui, vamos dizer assim, é desviado do caminho por conta desses vieses cognitivos. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas coisas aqui. Eu espero deixar isso claro para vocês. Também espero criar muitas dúvidas, né? E assim a gente vai construindo conhecimento, porque aqui eu não sou o dono da verdade. A gente vai compartilhar um pouco da experiência, um pouco do conhecimento e da vivência que a gente teve aí ao longo dos anos, né? Desses últimos anos. E com isso a gente acaba construindo coisas novas, tá certo? Então, é o que eu desejo aqui nesse momento com vocês. É exatamente isso. É a gente está compartilhando conhecimento, compartilhando as experiências e a partir disso a gente construir algo novo. Ok? Vou começar a compartilhar aqui com vocês algumas telas para a gente poder conversando, começar o nosso diálogo. Ok? Certo. Vocês estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui, né, da estratégia, a execução, como priorizar projetos e maximizar o impacto organizacional. O título ele busca justamente deixar claro que o impacto organizacional, né, o atingimento desses objetivos, ele realmente pode ser alcançado quando a gente começa a focar naquilo que é mais importante. E o foco só é atingido quando a gente de fato prioriza. Muitas vezes a gente escuta coisas do tipo, o que é mais importante? Tudo é mais importante. E aí isso daí é uma verdadeira falácia, né? Como tudo é importante, nada é importante. Você não pode cair nessa armadilha, né? As pessoas que alguns gestores, alguns gestores, algumas pessoas que estão à frente, né, liderando equipes, liderando iniciativas, caem nessa armadilha, porque é tanta coisa, não é de maldade, é porque é muita coisa mesmo para fazer, né? E aí, quando vê aquele tanto de coisa, cai nessa armadilha, nossa, tem tanta coisa para fazer, tudo é importante. Não, a gente tem que selecionar, a gente não pode cair na armadilha do volume, né? A gente vê um monte de coisa e aí, pô, tem que atacar tudo, não vai conseguir. Então, a grande sacada aqui do impacto organizacional é você conseguir pegar aquilo que é mais importante, né? E a gente está num momento em que, no início do ano, o pessoal está revendo as estratégias, né, das organizações e aí começa a fazer o acompanhamento, né? Então, começa o acompanhamento, mas para o final do ano o pessoal faz a revisão do planejamento, focado no que já foi feito, faz os ajustes do planejamento para o próximo ano, revê metas e indicadores para começar o ano, e aí começa um novo ano.
Se a gente cair nessa armadilha de tudo é importante na fase de revisão do planejamento estratégico, a gente vai, vamos dizer assim, não sair do outro lado. A gente não vai atingir resultado, porque são tantas coisas que aí a gente vai acabar justamente caindo na armadilha de tudo é importante e no final a gente não vai entregar resultado nenhum. Então, é um momento propício, inclusive, de se falar nessas coisas. Um breve roteiro aqui, a gente vai falar da importância, as armadilhas, os vieses, ferramenta de priorização, eu vou falar de algumas delas, mas a gente vai focar numa, né? Numa bem simples, para a gente começar a trabalhar. Tem muitas, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, tem muitas ferramentas, mas a gente vai focar numa para começar a exercitar isso. Exercitar isso aonde? No nosso ambiente de trabalho, na nossa vida em casa mesmo, né? No nosso trabalho pessoal. Ah, eu quero fazer no nosso projeto pessoal. Tem muitos projetos. Cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que tem muitos projetos. Mas qual deles é mais importante, né? Tem muitas coisas que vocês aí desejam alcançar, mas que coisas dessa realmente é mais importante para vocês? Porque, de novo, tanto na vida corporativa como na vida pessoal, se a gente inventa, né, ou se a gente cai na armadilha de querer atacar tudo ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir atingir resultado. Por quê? Porque a gente vai despender muita energia para tentar alcançar tudo. E no final a gente não alcança nada. Por isso, priorizar é importante. Beleza? A gente vai trazer no final alguns exemplos reais de resultados com priorização de projetos e desafios e caminhos para a superação. Então, a gente vai falar dos quais são os obstáculos, né? O que que dificulta a nossa jornada, né, rumo a um planejamento estratégico bem sucedido, bem priorizado. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui também, ok? Pessoal, eu falo pra caramba, assim. Então, assim, a hora que vocês quiserem, né, por favor, fiquem à vontade e levantem a mão, ou então, o Júlio vai me ajudar nisso daí, né? Vai lá e, ó, preciso aqui tirar uma dúvida, conversar, e aí a gente para um pouquinho e fala sobre a dúvida, sobre o tópico que, né, deseja esclarecer, tá bom? Então, vamos lá. A importância da priorização. Priorizar é uma coisa dolorida. E por que que é dolorida? Porque você abre mão de coisas que você também gostaria de fazer. Então, selecionar aquilo que é mais importante é muito dolorido, porque você quer tudo. A gente quer alcançar muita coisa. Mas como separar aquilo que é mais importante? Então, esse é um processo um pouco dolorido. Concordam comigo? A gente vai ter que abrir mão de algo. Priorizar envolve isso, abrir mão de alguma coisa. Mas eu não quero. Eu quero tudo, né? A organização precisa de tudo para a gente não dá para ser tudo. Então, dói priorizar. E por que que priorizar é importante? Quando a gente prioriza, a gente estabelece um alinhamento com aquilo que é mais importante dentro de uma organização. A organização precisa ter um plano, né? Uma estratégia para atingir seus objetivos. E o que ocorre é que, para atingir esses objetivos, você possui recursos, e isso é de conhecimento de todos, limitados. Então, não dá para a gente atingir os objetivos, os principais, sem abrir mão, né, de alguns recursos para poder atingir esses objetivos. Sem abrir mão de alguns objetivos que compartilham desses recursos. Por quê? Porque a gente precisa focar naquilo que é mais importante. Então, por isso que é uma caminhada dolorida. Você vai chegar, vai selecionar aquilo que é mais importante e vai alocar os seus recursos mais importantes para atingir aquele objetivo, alinhado à estratégia da organização. A estratégia é o grande balizador, o plano maior da organização para poder atingir uma determinada posição que ela deseja alcançar. Sem uma estratégia, sem um plano estratégico, sem um planejamento, ela não vai. Ela vai ficar meio sem rumo. Vai bater cabeça, vai bater num monte de quina para poder atingir esse lugar, né? Quando atingir, dificilmente vai atingir. Então, quando a gente prioriza, a gente trabalha justamente focando na estratégia da organização, no plano estratégico da organização.
E por isso que é importante, porque sem a estratégia, eu não consigo atingir esse lugar que a organização quer alcançar e eu não consigo estabelecer o que é mais importante. Priorização vai ajudar nisso, vai ajudar a estabelecer o que é mais importante para a organização atingir os seus objetivos dentro do plano estratégico. E, com isso, alocar os recursos mais importantes para o atingimento desses objetivos. Então, tudo se resume a essa questão primordial, que é atingir o objetivo mediante um plano e alocar recursos, buscando maximizar resultados, né? E aí, quando a gente fala de maximizar resultados, a gente fala também, né, de equilíbrio, né? Eu vou justamente alocar os recursos para não haver desperdício, para não haver retrabalho. Pensa, é muito comum hoje a gente ter, né? Vocês estão aí, sabem muito bem disso. Pessoas trabalhando em mais de um projeto, em mais de uma atividade. É necessário, né? Os recursos são limitados, né? É preciso fazer isso. Mas é necessário também que eu aloque mais recursos, ou aloque o tempo mais importante dessas pessoas para aquilo que é mais importante, naquele momento da organização. Então é difícil trabalhar essas coisas, por isso que é um trabalho de, vamos dizer assim, dolorido, porque trabalhar isso junto com gestores, junto com executivos, é uma coisa que exige paciência, tempo e argumento, porque a gente só constrói os fundamentos da priorização com um bom argumento. Então, isso é que é importante. E aí a gente vai chegar no argumento lá na frente. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, aí a gente entra naquela coisa que são as grandes armadilhas, né, da priorização. Não da priorização, mas do nosso mundo, né? Eu trouxe aqui, justamente para compartilhar um pouco com vocês, três livros, né, que dão a base para o que a gente está conversando hoje, né? O primeiro deles, e para mim o mais importante, é justamente esse daqui, Rápido e Devagar, do Kahneman, tá? Então, eu recomendo muito ele, porque ele fala profundamente, né, um psicólogo, ele fala dos vieses, né? Foi prêmio Nobel, né? Psicólogo, ganhou o prêmio Nobel de Economia e está falando justamente de vieses. Depois a gente tem um outro livro aqui, bem legal, que é Processo Decisório, do Max Bazerman. E por último, mas não menos importante, Ruído, também do Kahneman. Então, são livros que nos ajudam a compreender um pouco essa questão dos vieses. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Existem dois sistemas, e esse é assim, um pouco da história que o Kahneman conta no livro dele, né? Rápido e Devagar. A gente tem um cérebro que é preguiçoso. Ele tem dois sistemas, né? Um é o sistema um, o outro é o sistema 2. Um é rápido e o outro é um pouco mais lento. O rápido ele se baseia vamos dizer assim, instruções muito, vamos dizer assim, muito arraigadas ao ser humano, comportamentos que já estão lá, percebem? Então, por exemplo, ele conta a história, poxa, você está no meio de uma savana, né? E tem lá, e você sabe que ali, né, pode ter um leão. Se você vê vamos dizer assim, a beirinha, né, de da savana, né, de repente se mexendo e um barulho, né, de estalar. O que você imagina? Pô, você vai pensar no leão. Estou ferrado, vou ter um leão aqui. A sua imediata ação é justamente correr. Mas você sequer sabe se tem ainda um leão. Pode ser um passarinho que esteja passando por ali. Esse é o sistema um. Ele, vamos dizer assim, para tomar decisão rápida, ele recorre a essa visualização, aos elementos que ele tem à frente e toma a decisão. E o viés está justamente um pouco relacionado com isso, né? O sistema 2 não. O sistema 2 ele precisa de mais elementos para tomar decisão.
eles ficam ali degladiando entre si, numa situação como essa, né, da, da savana, o sistema 2 pondera. Ele fala assim: não, mas será que tem mesmo? Poxa, vai fazer 2, 3 dias que eu sequer escutei um rugido de leão aqui. Será que realmente tem? Ele pondera, ele não vê essa necessidade de correr, porque ele também tem elementos que levam a crer que não há necessidade de correr, mas o seu sistema 1 fica ali brigando com você sobre isso, né? E aí ocorre vamos dizer assim, esse embate, né? Muito dentro de nós. O viés tem um pouco a ver com isso, né? Da preponderância do sistema 1, muitas vezes, né? Baseado em elementos que ele já conhece, é o que está na frente dele, ele vai te induzir a determinadas coisas, né? A tomar determinados a aceitar determinadas percepções. E é isso que acontece muitas vezes na hora em que a gente está com muita coisa para fazer e tem que decidir sobre prioridades dentro da organização, ou prioridades para a gente mesmo. Então, é justamente isso que, num trabalho de priorização, a gente busca fugir, busca minimizar o impacto e, vamos dizer assim, a influência dos vieses que nós carregamos conosco mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, né? Então, veja, como os vieses afetam a nossa tomada de decisão. Aqui a gente tem alguns vieses para vocês terem a ideia, né? Os vieses distorcem a percepção da realidade, levando a decisões erradas baseadas em informações incompletas e ou tendenciosas. Então, veja, o fato de você correr, né, numa savana por conta de um estalazinho ali de grama, né, achando que tem alguma coisa ali, achando que tem um leão, é uma informação incompleta. Você de fato não sabe, né? Então você toma uma decisão justamente com informações incompletas. E isso nos leva justamente a priorizar inadequadamente a nossa vida e as nossas decisões, né? Decisões influenciadas por vieses podem priorizar projetos menos relevantes, prejudicando iniciativas mais impactantes e necessárias. Então, quando a gente tem um planejamento estratégico, né, com muitas coisas para fazer, né, por isso que é de bom tom, né, quando a gente estiver fazendo lá matriz SWOT, recorrendo aos recursos do BSC para poder estabelecer quais são os objetivos, a gente busca reduzir aquilo dali, aquilo ao que é mais importante. Mapas estratégicos que têm muitos objetivos levam a gente a tomar decisões equivocadas. Por quê? Porque são muitas coisas. Os recursos são finitos, né? E a gente não tem recursos para tudo. E isso nos leva a deixar aquilo que é mais importante para trás. Então, os vieses causam isso. E é um trabalho que, vamos dizer assim, requer paciência, revisão constante. Quais são alguns tipos de viés que nós temos? O viés da confirmação. Isso tudo, gente, está aqui, né? Vocês, depois, se tiverem a oportunidade, peguem esses livros e aprofundem esse conhecimento. A gente tem lá o viés da confirmação. O viés da confirmação ocorre quando as pessoas buscam apenas informações que apoiem suas crenças pré-existentes, ignorando dados contrários. Organizações que, por exemplo, concorrem com os mesmos produtos e serviços tendem a cair nesse viés da confirmação, porque elas acham, sem olhar para o seu público, elas acham que o produto daquela mesma empresa, né, funciona igual para ela, e muitas vezes não. Ela espera alcançar o mesmo sucesso que a organização teve com aquele produto, ela espera alcançar. A tendência, se ela não fez uma análise dos seus clientes, se ela não fez um aprofundamento, né, de conhecer de fato quem são os seus clientes, ela pegar aquele produto e trazer para cá e achar que isso vai dar certo, pode dar muito errado se ela não fez esse trabalho. Então, porque uma deu certo, eu assumo aquilo como verdade e acho que vai dar certo para a gente também. Isso trazendo para o mundo pessoal, né? Eu, por exemplo, né, acho artes uma coisa, né, fabulosa. Até toco um violão e tal, não sei o quê. Gosto de trabalhar, né, esse lado mais artístico, mas
Por exemplo, eu não me dou bem com, com a arte que envolve é, e ainda não testei muito bem isso, né? Até não descobri, mas isso aí já vem um viés meu, porque eu não consegui bom resultado com isso, acho que não dá certo, por exemplo, com algumas artes que envolvem desenho, né? Eu gosto muito de arte digital, por fazer desenho, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu não, né, não acho que vá dar certo para mim. Um viés meu, eu tenho que trabalhar. Comparando com minha filha, que trabalha muito bem com isso, eu falo, pô, eu queria fazer o que ela faz, caramba, né? Mas ela já está há muito tempo nisso, já sabe fazer isso com mais facilidade, com mais destreza do que eu, né? Então, achar que eu vou alcançar o mesmo resultado que ela é um viés de confirmação que eu não tenho que trabalhar, não posso acreditar. O meu resultado vai ser diferente do dela, não vai ser igual. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Uma outra coisa, viés da ancoragem, né? Se refere à tendência de depender exclusivamente de informações iniciais ao tomar decisões subsequentes. Então, você faz uma análise inicial, por exemplo, vamos pegar um planejamento estratégico, você começa a ter resultados e você acha que vai alcançar, se você não faz o acompanhamento dele direitinho, acha que vai alcançar o resultado com base numa prévia de primeiro trimestre. Ah, não, vai dar certo. Ah, o resultado foi bom demais no primeiro trimestre, então eu não preciso mais acompanhar esse negócio aqui, porque já está engrenado, vai dar certo no final, né? A ancoragem de percepções diferenciadas, né? De outras percepções, né? Percepções de especialistas, né? Que têm uma visão de uma realidade que é diferente da sua, e você acha que aquilo dali vai caber para você também. Então, o viés da ancoragem é uma coisa que afeta também as nossas decisões. Viés da autoridade, né? Você tender a acreditar naquela pessoa que está falando aquilo para você porque ela é um mestre, doutor lá das quantas, sem questionar. Então, esse é um problema também de viés, né? Muito comum. O cara é um executivo, tem muito tempo de estrada, já trabalhou em muitas empresas e só porque ele fez tudo isso, como é que é? Vai dar certo para você também? Você tende a acreditar nisso daí sem questionar, sem analisar, sem ponderar? É uma coisa que a gente precisa observar. Viés do custo afundado. Isso é uma coisa muito comum também. O viés do custo afundado e a gente também fala de aversão à perda, né? A gente vai falar de uma coisa de uma experiência que aconteceu, né, com uma empresa que já é conhecida, o case já é conhecido, mas a gente vai falar mais detalhadamente disso lá na frente. Então, o que que acontece? A gente está trabalhando num projeto, o projeto está sendo tocado e tal, não sei o quê, você já investiu um monte de dinheiro ali, e aí, poxa vida, a chance desse negócio dar errado é grande, não vai dar o resultado que você deseja. Você não para o projeto, você não cancela o projeto, por quê? Porque já investiu muito dinheiro lá. Ou porque você não quer perder aquele projeto, porque o projeto é o queridinho, então a aversão à perda, né? É o queridinho seu da organização ali, puxa vida, eu não posso cancelar esse projeto. Né? Isso faz com que projetos que já deveriam ter sido encerrados ou cancelados, né? Eles perdurem aí por muito tempo, trazendo prejuízos, problemas para a organização. Então, isso é uma coisa também muito comum. Aqui, o viés da aversão à perda, né, ocorre quando a organização insiste em proteger um modelo de negócio, né? Você está num mundo agora, né, que está se transformando rapidamente, está aí a inteligência artificial chegando, um monte de coisa chegando aí, e aí você não quer perder, não quer abrir mão, por quê? Porque você está apegado àquele modelo de negócio, àqueles processos, não quer perder eles, não quer abrir mão deles para esse mundo novo que se abre. Então, o viés da perda, a perda. Junto, é claro que isso nunca vem sozinho, vem junto com outros viés.
Os vieses, né, eles não trabalham isoladamente. É um coladinho no outro, né? São vários gominhos de vieses ali trabalhando junto, né? Só que um às vezes fala mais que outro. Então, a importância da priorização e de se trabalhar esse momento de refletir sobre o que é mais importante tem o intuito justamente de minimizar o impacto que esses vieses causam nas nossas decisões. É esse a grande sacada de priorizar, né? Aí a gente trabalha algumas coisas que são importantes e a priorização está dentro desse trabalho, né? Estratégias para mitigar os vieses. Júlio, fala aí, Júlio. Eu acho que o pessoal gostaria de compartilhar também, né? A gente tem aqui 24 pessoas participando, né? Eu vou dar o meu depoimento, mas eu queria que o pessoal mandasse no chat também alguns Claro, claro. vieses que Vamos lá. aconteceram na vida de vocês, né? A gente colocou aí o exemplo do leão, acho que a gente tem muito isso hoje em dia nas empresas, de você tomar uma decisão, mas tem pessoas de outras áreas que pensam, poxa, será que não vai dar certo? E às vezes você tem até receio de dar uma sugestão, de falar assim, ó, gente, a priorização a gente vai no modelo do Pareto. Olha, isso aqui que vai dar lucro, isso aqui a gente vai fazer. Só que às vezes você tem medo do pessoal da área do financeiro, o pessoal, sabe, de outra área falar, e você fica com esse viés de, poxa, será que eu falo, será que eu não falo, né? Eu acho, pela minha experiência de tantos anos, que é interessante, mas você fica com aquele receio, né? Exatamente o mesmo modelo que você te comentou do leão. Será que eu dou-me realmente a minha opinião sobre realmente a gente vai priorizar esse projeto? A gente tem um sprint aí de 30 dias. O que seria mais interessante, né? Então, às vezes a gente tem esse viés de se preocupar muito de fala ou não fala, será que eu vou caçar confusão? A gente fica meio receioso de, poxa, nessa sprint temos aí 15 ou 30 dias para trabalhar no projeto. Qual que é o que que a gente vai fazer? O que a gente vai deixar de fazer? E eu queria chamar o pessoal também que está nos assistindo para mandar aqui no chat o que aconteceu com vocês de prioridade, de falar assim, poxa, eu estou usando o Pareto 80-20, eu estou usando a matriz de Eisenhower de descobrir que, poxa, isso aqui é prioridade, isso aqui não é prioridade, isso aqui eu vou delegar para alguém. Vamos falar no chat aí o que que aconteceu com vocês, porque a partir de agora, dos vieses que nós falamos, agora a gente vai começar a tratar esses vieses, né? Então, eu já falei um pouco sobre os meus vieses, né? E se alguém quiser colocar no chat aqui algo que aconteceu com vocês, algo que a gente possa estar mitigando, né? Eu acho que está aqui para a gente melhorar. Ó, o Cláudio compartilhou com a gente aqui. Ó, o Cláudio mandou para a gente aqui até uma imagenzinha aqui, pessoal, do Hop, né? Desculpa, achei sensacional. Opção A, opção B. Aí ele vai lá e fala opção B. Sensacional essa, Cláudio. Foi muito, muito, muito Muito legal bom. isso aqui. Muito bem sacado. Gostei bem dessa imagem. Eu vou até baixar essa imagem aqui. Gostei bastante. Muito boa essa imagem, achei muito legal. Pessoal, bora interagir, né? Eu acho que aqui a gente está para compartilhar. Todo mundo tem o seu conhecimento, tem a sua expertise nas empresas que vocês trabalham. Pode mandar aqui que a gente vai estar lendo e participando e interagindo, beleza? Devolvo a palavra para o meu amigo Jodi para ele seguir a apresentação. Júlio, obrigado. Obrigado. Pessoal, é muito que isso. Eu compartilhei com vocês aqui, né, um pouco da minha experiência pessoal, né, em termos de vieses, né? Mas a gente tem vieses, né? Cases que passamos na nossa organização. Eu tenho alguns cases, né? Que eu passei na minha organização, né? Que eu passei ao longo da vida. Por exemplo, né? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na época eu não era nem gerente, eu vivi uma situação em que eu tive que priorizar o desenvolvimento de um sistema, né? Em detrimento de um sistema importante para a organização, uma coisa que, vamos dizer assim, ia trazer grandes resultados, mas em detrimento de um sistema que era relacionado a bolão da Copa do Mundo. Isso foi lá nos idos de, vai lá, a Copa do Mundo de 2024, ou 2004, isso. Acho que foi por lá, né? Então, eu estava lá na área de TI, eu ainda nem era gerente de projeto, não era, vamos dizer assim, ainda, né? Não tinha ainda tirado certificação e já me vi numa situação como essa, entre
caramba, eu vou parar o desenvolvimento disso daqui porque tem uma Copa do Mundo e precisa fazer isso. Então, eu me vi numa situação em que, puxa vida, eu mesmo sozinho, se eu tivesse que decidir, não pararia isso daqui, né, em detrimento de um sistema de bolão na Copa do Mundo. Na época não tinha cartola, na época não tinha nada disso que a gente tem hoje aqui, né, hoje em dia. E o pessoal fazia bolão como? Fazia bolão em planilha de Excel. Uma pessoa lá pegou e falou: não, vamos desenvolver então um sistema baseado nessa planilha de Excel. Eu falei: caramba, mas isso daqui é legal para a gente aqui e tudo mais, mas vou parar isso aqui para. Vou parar o que eu estou fazendo, que é mais importante, para poder focar nisso aqui. Quanto de tempo eu tenho para fazer isso aqui, sabe? Então, é uma situação muito, vamos dizer assim, muito difícil, né? Porque você, como executor, você tem que fazer o que chega para você, mas a gente questiona. A gente questiona, porque não é o mais importante, né? E aí faltou um pouco desse trabalho de priorização mesmo, né? De ver o que que é mais importante, de repente, sei lá, olha, vamos delegar isso daqui para fazer isso, vamos dizer assim, externamente, né? Alguém desenvolve externamente, traz e a gente depois vê como implementa aqui dentro. Enfim, é uma coisa complicada. E a gente, né, lida com essas situações mesmo. Vocês já passaram por alguma situação assim? Diga aí. Bora, pessoal, vou comentar no chat. Vocês estão muito tímidos. Muito tímidos. Gente, eu gostei tanto dessa imagem do hipopótamo que a gente imagina o seguinte: só segue a opinião do dono. Só segue a opinião do dono, né? Só segue a sua opinião. E eu achei muito bacana isso aqui. Vou postar, Cláudio, vou postar no LinkedIn, tá? Gostei muito dessa imagem aqui. Olá, olá, olá. Estão me ouvindo? Então, sim. Diga, Cláudio. Tá bom, a imagem não é minha, né? Eu estava fazendo uma outra atividade aqui, por isso estava com a câmera desligada. Mais do que a imagem, né, o hipopótamo em inglês se escreve hippo, né, com Hippo. E o acrônimo é exatamente isso, né? Qual é o projeto que a gente vai escolher? É o Highest Important Paid Person Opinion, né? Então, esse daí é a legenda, né, da charge, tá ok? Agora, com relação à segunda pergunta, né? É claro que o tempo vai passando e a gente aprende a ver o mundo por uma outra perspectiva. Eu estou na área de gestão de projetos, governança, PMO, né? Ultimamente no escritório de projetos já há alguns anos. E olhando para trás, uma coisa que a gente aprende é o seguinte: você precisa avaliar na sua vida quanto você quer ter razão versus quanto você quer ser feliz. E eu quero acreditar, realmente, eu quero acreditar que as pessoas que estão acima de mim, que ganham mais do que eu, saibam o que estão fazendo. Então, se é para parar o projeto, a gente para o projeto. Se é para despriorizar, a gente desprioriza e assim por diante. Tá? Não existe uma cartilha, nem um livro mágico, né, que vai te ensinar a sobreviver. Você vai errar, você vai acertar, só que parado você não vai ficar, né? Parafraseando o Santander. É isso aí. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Como eu falei, isso é coisa de 2004, lá quase, né? Pós-bug do ano 2000. Então, assim, hoje em dia eu vejo as coisas dessa forma aí, como você está falando, entendeu? E é muito, vamos dizer assim, tranquilizador quando a gente começa a enxergar dessa forma. A gente se esforça para poder fazer o nosso melhor, para poder caminhar e encaminhar, né, a organização para bons rumos, né? Mas é claro que a coisa tem limite, né? A gente vai até onde a gente pode ir. E até onde a gente pode ir? É fazendo isso que a gente está fazendo aqui, disseminando o conhecimento e, né, torcendo para que as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo, nos ajude a enxergar, né? Pareie com a gente, né? Formem ombros com a gente para que a gente possa caminhar junto, quem sabe, tendo visão próximas, né? Não tão distantes, né? Porque igual não vai ser nunca, mas próxima dá para ser. Legal. Bom, as estratégias para mitigar aqui. Eu vou continuar e aí vocês fiquem à vontade para me interromper, né? E Júlio, me ajuda aí na parada. Beleza. As estratégias para mitigar, né? Então a gente tem, vamos dizer assim,
Algumas. Uma delas, né, é justamente a juntar múltiplas perspectivas, né? Incluir múltiplas perspectivas no processo de revisão, né? Conversar sobre essas prioridades com outras pessoas, dialogar, formar um grupo de trabalho para poder ponderar sobre essas coisas, elimina, vamos dizer assim, reduz muito a influência dos vieses, né? Então, aquele executivo, né, o gerente, se a gente junta todo esse pessoal e discute um pouco mais, é, buscando ter uma percepção mais clara da situação e compartilhando o conhecimento e o sentimento, né, das prioridades, ajuda bastante a reduzir o impacto dos vieses, né? Outra coisa que é importante e hoje em dia está muito mais fácil, né? A gente tem o uso de dados. Gente, a ciência de dados veio para isso, veio para ajudar a gente a tomar decisões. Então, ter um trabalho bacana com os dados vai nos ajudar muito a tomar decisões importantes sobre aquilo que é mais importante, né? E o envolvimento dos stakeholders, né? Às vezes a gente está ali no nosso nível gerencial, né? Ali no tático, né? Buscando passar isso para o nível estratégico, né? No nível executivo, né? E, vamos dizer assim, se a gente não chama o executivo para a gente conversar, né, de forma franca, buscando a clareza, né, buscando ali o que a gente fala, né, da influência, né, do seu trabalho como gerente de projetos, buscando influenciar, deixando claro as coisas, chamando o stakeholder para compreensão, isso ajuda bastante, né? Muitas vezes a gente toma decisões aqui sobre de priorização de iniciativas, né, ou passa essa percepção sem dialogar com eles. Então, é importante que a gente, antes de passar de uma forma mais generalizada, converse um pouco mais com o seu executivo, converse um pouco mais com os stakeholders envolvidos ali na questão da estratégia a ser adotada, para que a coisa possa ter uma fluidez melhor, que ela possa caminhar melhor, beleza? Então, esses são algumas estratégias, e sobre o stakeholder, ele vai passar a percepção dele também. Então, é importante que ele tenha a percepção dele envolvida na questão da priorização, porque aí não passa a ser uma ideia só sua, é uma ideia dele também, percebe? Então, deixar isso junto fica melhor para depois tomar uma decisão, ou para encaminhar uma decisão, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui das ferramentas, né? Por que que Jorge, eu elas... acho que eu parei de Fala. compartilhar. Ah, não. Agora, agora foi. Eu tava no link Oi? errado. Pronto. Eu tinha Ah, clicado na beleza. sua foto, agora deu certo. Beleza. Então, olha só. Por que usar ferramentas, né? Justamente para minimizar o impacto dos vieses, né? A influência dos vieses. Então, a gente precisa tirar isso um pouco da ideia, né? E é por isso que é importante a gente conversar, ter o apoio dos dados, né? E, de repente, colocar isso em ferramentas. A gente tem muitas ferramentas. Vocês, com certeza, conhecem algumas delas, né? Eu coloquei isso aqui num formato, né, que seja bem tranquilo aqui, né, na planilha. Então, a gente tem a matriz Gucci. E aí eu coloco para vocês o seguinte, né, um pouco da análise que se tem sobre essas ferramentas, né? Então, a matriz Gucci, complexidade baixa, qualquer tipo de projeto, uso recomendado, né? Priorização rápida e situacional. Então, veja, às vezes a gente tem esse problema também, o uso de ferramenta em situações inadequadas. A gente precisa usar a ferramenta no momento certo. E o que eu vou propor para vocês mais à frente é uma coisa que difere um pouco disso aqui, tá? Então a gente tem o esforço, o impacto, que tem complexidade baixa, projetos rápidos e operacionais. Então, o esforço e impacto é uma matrizinha tranquila de se fazer, né? Discussão visual em workshops ajuda bastante. Matriz de Eisenhower, urgência e importância, né? Complexidade baixa. Tarefas e ações operacionais, gestão de tempo e produtividade é o uso recomendado para ela. Análise de valor e risco, né? Média, complexidade, aí já começa a subir um pouquinho, porque envolve cálculo, custo, e exige que você tenha informação para poder montar uma matriz bacana para poder tomar decisão.
Então, aqui a gente já tem, né, um foco voltado para projetos estratégicos e inovadores e a tomada de decisão equilibrada. Veja, né? Método Moscou, né? Baixo, planejamento ágil de produtos, definição de escopo e entregas. Scoring Model, portif- também, né? Complexidade média, portfólios com critérios claros, comparação objetiva entre iniciativas, né? A HP, o pessoal tem falado muito, né, nos últimos tempos da HP. Ela já tem uma complexidade um pouco maior, né, alta, projetos complexos, estratégicos. Então, veja, cada ferramenta para o seu universo, para o seu cenário. Você precisa, você precisa você precisa, vamos dizer assim, entender o cenário para poder ver que ferramenta se aplica melhor. O OKR, né, que também nos últimos tempos tem sido bastante aplicado, e ele pode ser aplicado também aqui para a gente estar utilizando como ferramenta de priorização. E na agilidade, a gente tem também ferramentas para, vamos dizer assim, para também trabalhar a priorização de projetos. Então, isso é uma coisa que a gente traz aqui para vocês verem que a gente tem um universo grande de ferramentas, né? O backlog, a análise de backlog já ajuda também a priorizar vamos dizer assim, as histórias de usuário que a gente vai poder usar nas sprints. Enfim, o universo é bastante grande. Você precisa conhecer que cenário, qual o cenário que você vai ser aplicado e conhecer a ferramenta. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouquinho diferente. É, lá na frente eu vou estar mostrando aqui para vocês. Desculpa que eu tive aqui uma interferência. O que é importante nisso que eu vou estar propondo para vocês aqui? É você trabalhar com duas coisas. Na montagem de uma planilha, de uma matriz de priorização. É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Inclusive, isso daí é um material que eu estou deixando disponível, o pessoal do PIB vai deixar disponível aí para vocês. Eu montei uma planilha e deixei essa planilha disponível para vocês para começar, né? Isso não é uma coisa que morre ali, não, e que se encerra ali, não. Exige aprimoramentos, né? Vocês podem aprimorar aquilo ali, né? Eu mesmo, no meu trabalho, eu não utilizo isso daqui, mas utilizo os conceitos que essas ferramentas já me trazem, entendeu? Então eu montei uma matriz própria. E é o que eu sugiro para vocês, né? Que vocês montem a sua. O conhecimento dessas outras é importante dentro do cenário. Se você conhece bem o cenário e você sabe que aquela ferramenta pode ser aplicada, utiliza ela. Mas se você não conhece muito bem o cenário, se você não conhece bem a situação e precisa priorizar e acha que fica melhor fazendo você mesmo o seu próprio método, eu sugiro que faça isso. E o que que precisa ter isso? Precisa ter duas coisas: critérios objetivos e subjetivos. Os critérios objetivos são baseados em dados e eles vão te ajudar justamente a estabelecer, vamos dizer assim, um valor mais preciso, né, sobre a prioridade daquilo lá. Então, você pode utilizar medidas, né, concretas como custos, prazos essenciais para a avaliação dos projetos. Aquilo que é mais essencial, custo e prazo, mas tem outras coisas, né? A gente começa só falando de custo e prazo. Os critérios subjetivos é a oportunidade que a gente traz, inclusive, para que os stakeholders possam fazer a sua participação ali, inferir um pouco no processo, né, e trazer a importância daquele projeto, a oportunidade, né, deles externarem a importância daquele projeto. Então, eles vão valorar, né, nesse momento onde eles vão estar externando isso. Então, a gente busca, hum, com essa oportunidade, né, justamente juntar esses dois mundos, tanto o objetivo quanto o subjetivo. E a partir daí a gente tem também uma abordagem holística, né, para uma matriz de priorização que garanta uma avaliação mais completa e precisa dos projetos. Então, quando você junta
esses dois universos, né, o subjetivo e o objetivo, você está justamente proporcionando essa abordagem holística, onde você vai ter uma avaliação mais pontual, precisa, valorada, com números, né? E uma outra onde você tem a questão mais subjetiva, né? Onde o executivo, o stakeholder, vai ter a oportunidade de falar o que que ele acha daquilo lá. O que que é mais importante daquilo, daquele rol de coisas que ele tem lá, ele vai ter a oportunidade de falar. O que quebra muito essas relações é quando o executivo não tem essa oportunidade de valorar isso. E aí o que que acontece? Ele acaba, às vezes, abrindo mão do projeto ou não dando o patrocínio que a gente precisa muitas vezes para aquela iniciativa estratégica. Beleza? Pessoal, tudo bem até aqui? Faz Tudo sentido para bem. vocês? Está Faz fazendo sentido. sentido? Faz sentido. E eu gostei da parte do Excel. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar porque vai servir de base. O Cláudio tinha aberto o microfone? Eu abri, é que eu também gosto muito de falar, né? Diga lá. Eu sei que a apresentação ela é bem sucinta, né? Mas eu estou olhando aqui critérios objetivos, né? E a gente falando ali inclui medidas concretas. E depois você fala de critérios subjetivos, Uhum. envolvem fatores como impacto esperado, aceitação da equipe e tal. Eu sou professor também, né? E semana que vem eu começo uma disciplina de Benefit Realization Management na FIAP, aqui em São Paulo. Vai ser a primeira vez que essa disciplina vai ser dada, né? E, entre outras coisas, algo que eu me debrucei, eu já tinha falado isso até no banco que eu trabalho, é que, cara, é, é, a gente traz uma inércia, né, quando a gente fala, às vezes, de critérios subjetivos, como se fosse os objetivos são critérios mensuráveis, os subjetivos são não mensuráveis, né? E eu também gosto muito de compartilhar livro, não sei se vai aparecer por causa do fundo da tela, mas eu tenho um livro aqui. Isso, chega para trás. Aí. Isso. Ok? Cara, esse eu dei para o meu chefe esse livro, tá? Que ele fala exatamente como mensurar qualquer coisa, tá? E até a coisa mais absurda, hein, né, que você acha que é abstrato, ele te dá dicas, né, insights de como você tornar isso que supostamente é intangível. A moral da história, o fato de ser intangível não quer dizer que não é mensurável, tá? Então é um ponto aí, né, uma colaboração aí, né, com relação a uma outra literatura, vale a pena dar uma olhada. Qual que é o nome do autor, Cláudio? Autor, Douglas W. Hubbard. Eu vou colocar no chat aqui, Ah, Boa. legal, Obrigado, tá? legal. Cláudio. Ok? Vou colocar no chat aí. Achei bem É legal esse isso. tema. Muito obrigado por compartilhar, Cláudio. Opa, já coloco no Cláudio, chat, tá? Oi? fico muito feliz com isso, fico muito feliz com isso, sabe? Porque, assim, é de fato, os critérios subjetivos, eles muitas vezes são, vamos dizer assim, renegados. Eles, não, eu não sei. Não, gente, mas a gente tem que trazer essa questão do subjetivo para trazer o equilíbrio. E é a oportunidade de trazer até o stakeholder, o patrocinador do projeto, para junto. Se eu simplesmente utilizo critérios objetivos, muitas vezes isso não vai fazer sentido para esses caras. Não vai fazer, porque eles têm uma outra forma de pensar. É claro que é importante, tudo bem, mas a forma de pensar muitas vezes do executivo vai além dos critérios objetivos. Eles querem outras coisas também, eles querem imagem, né? Eles querem que a organização tenha algum destaque, eles querem que a organização tenha inovação. Poxa, mas como, né, medir inovação num, 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 num momento inicial onde você precisa decidir, né, se vai acontecer ou não aquele projeto? Você não sabe ainda. Então, é uma forma de você tirar esse peso, né, e jogar a luz com esse pensamento um pouco subjetivo para que a coisa não tenha outras matizes. É essa a oportunidade que a gente cria. Poderia ser até um viés subjetivo, né? É, é, Me veio na cabeça. Mas é, não é, sei. é uma oportunidade que a gente até aceita o viés, mas ele não domina, Fato. porque eu tenho o objetivo lá, o critério objetivo fazendo o equilíbrio, percebe? Então é uma coisa interessante você ter falado isso, porque é a oportunidade da gente até aceitar um viés, mas ele não tem
o peso maior da decisão, porque eu tenho um critério objetivo do outro lado. Beleza. Então, a gente precisa, então, primeiro, para montar essa matriz, isso aqui está muito tranquilo, encontrar listagem de projetos, definir critérios. Quais são os critérios objetivos que eu vou utilizar? Quais são os critérios subjetivos que eu vou utilizar? E atribuir pesos, atribuir notas para a gente estar utilizando. É isso que está na planilha de vocês, né, que a gente trouxe. Deixa eu compartilhar um pouco aí para vocês, que eu não sei se todos tiveram acesso à planilha. Então, é algo assim que eu quero, né, que a gente disponibilizou para vocês. Vejam, a gente tem aqui nessa planilha, muito tranquilamente, quais são os critérios objetivos, né? Alinhamento estratégico, grau de alinhamento estratégico, né, desse projeto com a estratégia. Impacto financeiro, facilidade de implementação. Até aqui tem um pouco de subjetividade. Urgência, poxa, aqui tem um pouco de subjetividade, mas eu vou estar colocando valores aqui. Agora, critérios subjetivos, a gente vai estar lá falando um pouco com o pessoal da liderança. Ó, você apoia ou não esse projeto? O quanto você apoia? Benefícios ao cliente e grau de inovação. São sugestões que eu trago aqui para vocês, né? Para a gente, vamos dizer assim, começar a pensar. Cada uma dessas aqui tem o seu o seu peso. Então, alinhamento à estratégia da organização, impacto financeiro, é, cada um deles tem o seu peso, a gente atribui aqui e aplica dentro da planilha, né? A soma disso daqui vai dar um valor. Gente, regra simples. Eu poderia estar atribuindo peso. A planilha que eu tenho lá, o método que nós criamos lá no DRB, lá no nosso PMO, ele envolve outras coisas. Ele envolve tempo, ele envolve custo, ele envolve é uma planilha com, vamos dizer assim, o resultado dela envolve pelo menos umas 3 planilhas. Mas por quê? Isso foi acrescentando. Eu comecei simples, né? E aí, com o tempo, o pessoal foi vendo, olha, Jorge, mas tem essa situação aqui e essa situação aqui. E aí a gente fechou, né? A gente tem lá alguns critérios, né? Que no final das contas dão, vamos dizer assim, um peso que para os executivos da organização chegou num nível de maturidade assim aceitável para eles. Eles conversam com aquela priorização ali melhor, né, do que do que antes, porque antes a gente tinha muita questão só do BSC, objetivos estratégicos, né, mapa estratégico e pronto, tá ali. Aí o desdobramento dali ficava muito atrelado ao objetivo, ou ao peso de cada objetivo. E isso daí depois fica uma tremenda confusão, porque são muitas iniciativas com o mesmo peso. Então, hoje a gente tem uma definição um pouco melhor daquilo que é mais importante para a organização. Ok? Maravilha, já dá para começar a praticar. Vamos lá. E o que eu proponho, gente, é fazer isso, né? Para que, assim, experimentem. É experimental mesmo. Vamos experimentar, né, na nossa vida, vamos experimentar naquilo que a gente quer fazer. Vamos colocar isso numa planilha, né? Quem são os stakeholders, né, da vida de vocês? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso daí. Vamos conversar com esses stakeholders, vamos ver com quem, né? Quem faz parte. Ninguém vive sozinho, né? Aliás, até existe, mas são muito poucos, né? A gente é um ser muito gregário, então é bem difícil. Aí a gente, poxa, conversa, vamos conversar, vamos priorizar essas coisas, né? Fazer esse exercício. No ambiente de trabalho, com certeza vocês têm ali um monte de tarefas, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que ao mesmo tempo acontecem juntas. Por que não, então, de repente, priorizar? É possível priorizar? A primeira pergunta a ser feita, é possível priorizar? Com certeza algumas coisas serão, né? Em se tratando de processos, né? Tem que ver, né?
Vamos lá, Júlio, fala aí. Eu queria compartilhar o que a Isadora colocou aqui, que ela nunca tinha pensado nos stakeholders da vida. Isadora, eu fico pensando o seguinte, os stakeholders, né? Vou colocar aqui da minha esposa, né? Aí tem os pais, tem os irmãos, tem os tios, né? O que que eu consigo fazer com que eu consiga englobar, né, esses stakeholders, essas partes interessadas, porque a felicidade da minha esposa também é a felicidade de todo mundo que está na família, né? Acredito que esses stakeholders é muito importante, são as partes interessadas, né? Então acredito que a família entra aí, né? Família, vizinho, amigos, né? Acho que são as partes interessadas aí. Uns não conhecem os outros, eu acho até interessante isso daqui, porque eu já tive melhores amigos de situações diferentes, então melhores amigos vizinho e melhores amigos da escola, que eles não se conheciam e praticamente um final de semana ficava na casa de um, final de semana ficava na casa de outro, e durante 15 anos eles nunca tinham se visto, né? Então, eu acredito que acontece com a nossa família também, né? A gente relaciona com algumas pessoas e os parentes distantes, às vezes, a gente demora a vê-los pessoalmente. Boa, boa. É engraçado, né? Eu costumo dizer que a gente vive um projeto, mas não se dá conta dele. Diga, A Renata. Renata quer compartilhar. Achei muito interessante essa colocação dos stakeholders da nossa vida. Então, porque realmente, né, a gente vive equilibrando, né? A gente faz um equilíbrio ali entre as nossas priorizações, família, trabalho, aí vem os projetos pessoais internos, né? Colocando na parte aí de trabalho, aí vem o curso, vou colocar a mim, vem o curso de inglês, vem o voluntariado, vem o trabalho, vem o filho. E esse equilíbrio de priorização, se você traz tudo isso que você falou, trazendo para a nossa vida, dá uma clareza tão grande, né? É tão mais fácil você mensurar olhando dessa forma do que você levando para um. E aí, justamente, vem essa questão, a gente trazer a nossa vida como realmente um projeto, né? E qual grau de priorização você está dando nisso, né? Quais são as suas prioridades? Achei muito legal, muito interessante. Deu um estalo aqui. Que bom. Já ganhei a noite. Ah, é interessante a gente falar sobre isso mesmo, sabe? Porque a gente vê muita coisa, muita ferramenta, né? A gente vai se especializando, vai estudando, vai conhecendo, e a gente acha que essas coisas a gente só aplica na nossa, no nosso trabalho, mas pode ser aplicado na nossa vida, né? Com a devida adaptação. Pô, matriz de urgência e importância é, poxa, tranquilinho de aplicar na nossa vida, né? Pegar um Eisenhower lá e colocar aqui, né? Conversar. É que eu não estou aqui para mostrar, mas esse mês a gente estava aqui com. Isso é coisa nossa, né, de família, tentando buscar formas de fazer as coisas melhores, né? Aí minha esposa pegou e, não, vamos comprar aqui um flipchart, vou colocar as coisas aqui para fazer que são mais importantes. Ela pegou e fez isso. E aí, o que que acontece? A gente foi fazendo e foi riscando, foi riscando, foi riscando, porque teve um momento aqui que a gente precisou fazer isso, porque tinha muita coisa para fazer. E aí? E aí? Vamos fazer, vamos colocar o negócio para rodar. E aí a gente se dá conta que tem coisas que a gente já aprendeu, usa lá no trabalho, mas não traz para cá. Quando a gente poderia estar usando aqui e depois levando para lá também, tá certo? Então, é por isso que eu convido vocês, né, a pegar essa planilha e adaptar ao mundo de vocês, ao universo de vocês, né? Quer seja na família, em casa, no trabalho, pensem, né? Qual é o projeto, qual é o projeto vida que vocês querem levar adiante, né? Quais são as coisas mais importantes? Quais são as prioridades que vocês, né, precisam analisar agora? As ferramentas e o estudo dos vieses podem até ajudar vocês, percebe? Então, é uma coisa que eu, quando falo dessas coisas, eu não falo só para o trabalho. É claro que trabalho é importante, mas a vida também é importante. E a gente vai equilibrando isso, né? No nosso caminho. Legal. Vamos lá, gente. Então, falamos aqui benefícios da adoção de uma ferramenta de priorização. Veja. Uma matriz de priorização ajuda a organizar e classificar os projetos. O primeiro benefício é esse: você começa a classificar as coisas, a ter uma noção. E vocês vão perceber que quando vocês fazem isso no trabalho e na vida de vocês também,
vocês vão começar a distensionar. Vocês vão começar, pô, agora eu sei o que que eu tenho que fazer, sabe? E começa a ver o tempo das coisas. Opa, isso daqui eu vou fazer agora, porque precisa ser feito agora. Não, isso aqui eu vou esperar um pouco. Não, isso aqui eu vou pensar um pouco melhor como fazer, percebe? Isso dá um pouco mais de clareza e tranquilidade para vocês decidirem, inclusive. Então, o primeiro benefício é isso. Vocês, usando esses artifícios, buscando priorizar, vocês começam a ter, inclusive, a, a distensionar, facilita a tomada de decisão. Vocês vão ter, com isso, também dados mais organizados. Uma boa organização de dados no Excel permite uma visualização clara, tornando mais fácil entender as priorizações dos projetos. Então, você vai ter lá, ó, o projeto A tem essa pontuação maior, por quê? Porque foi obtido com essa pontuação com os dados financeiros de tal lugar, de tal projeto, e aí a coisa vai ganhando aquele argumento que a gente precisa ter para poder chegar e dizer por que que aquele projeto é mais importante. Muitas vezes a gente vai lá e na nossa organização, por que que esse projeto é mais importante? Ninguém sabe. Muitas vezes alguém, né, ou se sabe, demora a dizer, né? Porque precisa juntar as informações que estão soltas. Então, quando você tem as informações juntas e organizadas, você sabe dar a resposta. Facilita a comunicação. Quando você prioriza os projetos e as iniciativas, né, baseado nessas técnicas, e coloca isso para toda a organização saber, o pessoal vai saber o que está sendo feito e vai facilitar a comunicação, inclusive na hora de se negociar recursos. Quando você tirar recurso de uma área ou de determinado local e levar para outro local, para um projeto mais importante, a sua capacidade de argumentação fica muito melhor, porque você vai ter uma base. Você vai dizer, olha, eu estou levando esse recurso para cá, quer seja ele financeiro, ou pessoa, ou ferramenta, ou alguma aquisição. Por quê? Porque esse projeto é o projeto mais importante. E por que que ele é mais importante? Porque isso, por conta dos dados, por conta das informações. Percebe? Então, facilita, inclusive, a comunicação. E na hora de você argumentar, a coisa fica mais, vamos dizer assim, embasada. Você tem mais argumento, você tem mais base para argumentar. E os impactos negativos? A gente fala dos positivos, mas a gente precisa falar dos negativos. Resultados desfavoráveis, a gente não vai conseguir resultados positivos com aquilo. Baixa moral da equipe, foi o que aconteceu comigo, porque na época que eu tinha que fazer um projeto que era mais, para mim, era mais importante, e tinha que fazer um bolão da Copa do Mundo, eu fiquei desmotivado. Eu falei, poxa vida, mas isso não é o mais importante, né? Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? A cabeça que eu, né? Aquilo que o Cláudio, né, mencionou, não tinha, né? E a gente hoje tem uma molecada grande, né? Tem um pessoal capacitado, gabaritado, estudado, tá cheio de gás. E aí a gente, puxa vida, não priorizando certo, o que que vai acontecer? Essa turma vai ficar desmotivada, porque nitidamente vai ficar claro para eles que aquilo não é o mais importante. E, consequentemente, desperdício de recurso, retrabalho, um monte de outra coisa que vem e que vai causar impacto financeiro, né, na organização. Tudo bem? Algum de vocês já vivenciou algumas situações como essa daqui? Poxa vida, caramba, moral baixa, poxa, mas isso aqui é o mais importante mesmo. Já vivenciaram alguma situação dessa? Acho que todo mundo, gente, eu falo que eu tô apaixonado com esse negócio de hipopótamo, que é justamente por causa disso, de Você vai sonhar com hipopótamo, hein? mas é sério, muitas vezes, assim, já tenho 9 anos de startups, né? Eu já trabalhei em já 4 aplicativos de delivery, né? Já trabalhei na Rappi, no iFood, no iFome, trabalhei no Copa Massa. Então, algumas coisas chegam no backlog assim, e você fala assim, gente, mas isso não é prioridade agora, isso não vai gerar venda, não vai gerar qualidade no aplicativo, isso não vai gerar, sabe? E você sente que aquilo não vai dar resultado, né? Então, acaba desmotivando um pouco a equipe de pensar, caraca, a galera vai travar 15 dias aqui e, tipo, o resultado não vai virar chave, sabe? Não vai ser algo que ou vai trazer mais usuários, ou vai trazer mais dinheiro, né? É algo só de
Poxa, eu tô fazendo porque alguém lá em cima pediu para fazer. Aí dá uma baixa estima na galera aí. Legal. É comum, gente. É muito comum. É muito comum. Mas é como a gente, né? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo superar essas coisas. E vamos que vamos, vamos em frente. Né? Não dá muito tempo também para a gente ficar é, amargurado com isso, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Tá, vamos ver alguns casos aqui só para a gente ter uma, vamos dizer assim, uma noção do quanto isso pode dar certo e quando é feito, né? A gente traz aqui, por exemplo, o caso da Amazon, né? Hoje a Amazon ela é, vamos dizer assim, um dos e-commerces mais, né, bem-sucedidos do mundo, né? Não tem o que falar. O cara é dono simplesmente um dos mais ricos do mundo. A empresa, poxa, é monstro mesmo, não tem o que falar. Mas isso não é um trabalho de agora, isso é um trabalho contínuo, né? Num tempo eles viram que, caramba, eu tenho que priorizar o quê? Experiência do cliente e inovação tecnológica. No momento eles falaram, né, é isso, eu tenho que, né, chegar nesse ponto aqui. E aí, por conta dessa brincadeira, né, de experiência, isso lá nos idos de 2005, né, 2004, 2005 até 2011, eles desenvolveram internamente, né, e isso acabou virando uma subsidiária e depois deixou de ser, né, a A9.com. É uma empresa que foi a responsável pelo desenvolvimento, né, dos aplicativos da Amazon, né, de todo aquele corpo de soluções tecnológicas que a gente tem lá. Essa empresa se dedicou, né? Por quê? Porque a Amazon priorizou, né? Essa subsidiária priorizou, a Amazon priorizou para essa subsidiária as soluções tecnológicas que ela queria. Então, os mecanismos de busca, as soluções de publicidade, tudo foi desenvolvido focado nessa experiência do cliente. Então, houve uma priorização. No planejamento estratégico deles lá estava foco no cliente, a gente vê isso, né? De com muita frequência nas empresas, mas o quanto isso acontece de fato? Na Amazon a gente tem isso, né? De fato acontecendo e o resultado é o que a gente tem hoje aí, né? Sistemas virtuais, realidade aumentada, transações, transação simplificada, uma compra feita na Amazon, cara, não é simples. Vocês acham complicada a compra na Amazon? Comprar na Amazon é uma coisa complicada? É simples pra caramba. Como é que os caras chegaram nesse resultado? Focaram na experiência do cliente. Prioridade, vamos conhecer os clientes, vamos conhecer como ele transita nesse mundo virtual. Hoje a gente só vê o resultado, mas o quanto que esses caras lá atrás estudaram para fazer isso? Muito estudo, dedicação e foco. É isso. E está aí o resultado, né? A outra empresa aqui é a Embraer, né? O Brasil recentemente teve lá no Japão, né? E tá lá, a Embraer tá vendendo, e parece que 40, acho que são 40 jatos de médio porte comercial, uma coisa assim. Não sei detalhes, eu sei que eles estão vendendo avião para o Japão, vou simplificar, né? E aí, poxa, mas que a Embraer está fazendo para poder chegar, o que ela tem feito, né, nesses últimos tempos para poder chegar onde ela está chegando? Transformação digital. Foco aonde? Transformação digital. A prioridade deles é transformação digital, né? Digitalizar processos, aprimorar processos e produtos, né? Eles criaram lá um processo que é o OnChain, que é uma plataforma destinada a digitalizar todos os processos deles, né? Operações em cadeia de suprimento global, integração. Então, isso daí está transformando a Embraer na potência que ela está, né, se transformando em termos de aviação comercial, né, vamos dizer assim, desenvolvimento de aviões, né? Então, a Embraer é isso. A VEG. A VEG é uma das empresas aí que a gente tem brasileira que, caramba, as ações dela, vai olhar as ações dela, o preço das ações dela, o, a curvinha, né, dos valores das ações dela. Isso porque também transformação digital, foco no digital, né? Integração de tecnologias para aprimorar processos também. Eles estão utilizando IoT e inteligência artificial para poder estar trabalhando na cadeia, né, de
de suprimentos, né? Na gestão de ativos. Então, criaram até uma plataforma, né? Vegnology, né? Isso, Vegnology, né? Para a criação de soluções digitais. Então, eles já eu não li profundamente, mas a impressão que tem é que eles têm já um agente de IA lá criando outros sistemas que vão proporcionar essa questão da, da transformação digital deles, eles atravessarem esse caminho aí que a gente tem a percorrer. E agora, com a inteligência artificial, isso vai facilitar ainda mais o trabalho deles lá. Então, foco aonde, gente? Foco. Eles escolheram uma coisa, né? A Amazon escolheu foco no cliente, experiência do cliente e tecnologia. A Embraer priorizou a transformação digital e a VEG também, transformação digital. Então, existe, você olha e vê a consistência, existe uma coisa que é mais importante para eles. E a consistência está onde? No resultado que eles apresentam. Então, veja, quando a gente foca numa coisa, no mais importante, a consistência vem no resultado, né? Então, é uma coisa que a gente é, precisa trabalhar com os nossos, dentro das nossas organizações, é claro, com a devida paciência e com a devida resiliência. Agora, eu trago para vocês aqui alguns casos que já são de conhecimento de vocês, mas eu queria trazer o peso do que o viés provocou nisso daqui. No caso da Kodak, um dos vieses que proporcionaram, né, como é que se diz? Essa derrocada que eles tiveram, né? No caso, há muito tempo atrás, pô, os caras tinham a tecnologia da fotografia digital, mas investiram justamente em uma película de alta resolução. Investiram num momento em que o mundo já estava virando. O viés que falou mais alto aqui para eles foi justamente o viés da aversão à perda. Cara, eu já tô, eu não posso, isso daqui é uma coisa que ainda vai se, né? Vai durar. Não, não, não é possível. Eu já investi muito, aí vem o viés do custo afundado. Eu investi muito nesse projeto aqui do Advanx, né? Da película de alta resolução deles. Eu já investi um dinheiro danado. As minhas as minhas franquias já estão todas operando com o equipamento e com a química que eu preparei para poder ter esse filme de alta resolução. E o filme era de fato uma coisa, né? Mas o mundo já estava mudando, né? E aí eles não acompanharam. Quando eles abriram os olhos já era tarde. E aí deu o que a gente já sabe que deu. E no caso da Nokia, a gente tem aqui o viés da autoridade, né? A Nokia já estava meio que indo mais para lá do que para cá, e aí eles resolveram se juntar com a Microsoft, né? Para quê? Para ter um sistema operacional. Eles não queriam ir para o Android. O Android já estava dominando, mas eles acharam que a Microsoft, por ser a Microsoft, né? Aquela empresa de software mundial e tudo mais, eles acharam assim, não, peraí, mas eu vou me juntar e vou conseguir pelo menos dominar, né? o, um pouco do mercado, ter uma fatia do mercado com esse sistema operacional aqui da Microsoft, né? O Windows Phone. E o que foi que deu? Deu no que deu. A Nokia não foi muito para frente, né? Então, esses são alguns, né? A gente sempre olha, a Nokia não deu resultado porque não faltou planejamento, esqueceu isso, a mesma coisa, né? Mas que vieses impactaram isso daqui? É esse olhar que eu quero trazer para vocês, né? E o quanto o viés pode ser prejudicial se a gente não tem um instrumento. Na época, eles poderiam ter isso, né? Eram grandes empresas. Se a Kodak tivesse olhado um pouquinho para o lado, né, conversado com o seu especialista, que foi o cara que criou a câmera digital, conversado um pouco mais, tido um pouco mais de atenção, o viés talvez tivesse reduzido, né, o impacto dele fosse menor. Mas não aconteceu e deu o que deu. Beleza? A mesma coisa para a Nokia. Como é que a gente está de tempo aí, Júlio? Temos aí mais uns minutinhos, tem mais quantos slides aí? A gente Não, consegue. aqui já está terminando. Então, segue o baile aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, Vocês vamos querem lá. compartilhar algum caso? Esse pessoal, Conhecem de algum? esse pessoal tá Cláudio? muito tímido. Muito tímido. Não, não é timidez, não, tô lembrando só. É porque Não, o da mas Nokia é clássico. Eu trabalhei na Xerox, né?
Eita, E claro que eu não vivi essa época, mas era sabido que na década de 70, entre as décadas de 70 e 80, haviam empresas especializadas em vasculhar o lixo da Xerox, porque ela criou uma série de soluções que muita gente desconhece. O próprio dispositivo apontador de tela, que é popularmente chamado de mouse, foi um desenvolvimento da Xerox para uso interno. E ela não investiu nisso, ela acreditava que era algo particular ali, né? Então não patenteou, por exemplo. isso. A impressão PostScript, né? O PostScript foi a invenção dela também. Com certeza, o mouse e o próprio ambiente de janela que depois derivou, né, para a interface de Interface janela. gráfica. Exato, né? Isso foi invenção dela. O primeiro grande software chamado Ventura Publisher, que foi o pai dos editores de texto, né, também foi criado. Isso daí eles tentaram comercializar, né? Então eu lembro de alguns casos assim, né, da Xerox. Mas deve ter outros aí que não estava Pô, preparado para isso, estou buscando na memória. legal, gente. Bom, falar um pouco aqui dos desafios, né? E aí a gente traz aqui para vocês a resistência à mudança e engajamento da equipe. Então aqui a gente tem essa questão, né? O porquê, né? Da priorização, né? Pode encontrar algumas resistências, né? Por que que a gente tem dificuldade de se implementar alguns métodos, né? Algumas práticas? A prática de priorização, ela é muito o argumento, né? E a falácia é porque não tem tempo. Não, para que isso? Vamos fazer logo, tudo é importante, vamos fazer. Isso daqui eu já estou dizendo que esse é o mais importante, aí vem o hipopótamo falar lá que é o mais importante, e aí a gente vai, né? Porque isso é resistência à mudança, é uma coisa normal, né? A gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto mesmo, isso é comum a todos, né? E a resistência à mudança é, vem, né, se contrapor. E a mudança causa dor. Ninguém quer sentir dor. Então, a mudança não é boa, nem sempre é boa, né? Não é vista como boa para muitos. Por quê? Porque é causador. Então, o pessoal resiste à mudança por conta muito puxa vida, não precisa fazer isso. Vamos fazer do jeito que já está funcionando, né? Então, obstáculos à mudança, resistência à mudança, né? A importância, para superar isso, a gente tem a importância do engajamento. Então, se trabalhar fortemente aqui com engajamento, envolver a equipe desde o início é crucial para garantir que todos compreendam os benefícios da priorização. Então, para a gente vencer esse obstáculo da resistência à mudança, é provocar, é buscar o engajamento. E aí vem o quê? O esclarecimento. Quando a gente implementou o método lá de priorização de projetos, a nossa equipe lá do escritório estava muito bem, com conhecimento bom, né? As pessoas que trabalharam lá. Depois a gente buscou levar isso para a organização como um todo. O escritório de projetos da área de TI compreendeu um pouco mais, quer entender, isso foi no ano passado e a gente está trabalhando ainda mais esse ano, né? Com a implantação, na continuidade da implantação desse método, mas assim, já não é uma novidade tão grande e é uma coisa que exige paciência, a gente vai aos poucos mesmo. Por quê? Porque a mudança, ela causa isso daí, ela causa essa resistência, ela causa essas dores. E o que tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo é os benefícios, né? A gente tem que saber quais são os benefícios e deixar isso claro para todo mundo, ok? Então, o primeiro ponto aqui é esse, né? Monitoramento e ajuste contínuo. Como todo método, né, gente? Como todo método. Todo método, depois de sua implantação, ele precisa ter um monitoramento contínuo, né? A priorização de projetos deve ser vista como um processo contínuo, onde as necessidades e circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. O cenário muda, você vai ter que mudar o seu método, você vai ter que mudar a forma, né? Você começa pequeno e aos poucos você vai fazendo os ajustes, mas tenha certeza, lá na frente você vai ter que mudar de novo, né? E isso já deixa muito claro, se você faz isso, você está mais favorável a adaptar-se às mudanças do que aquele que não acompanha. Então, monitorar é acompanhar, não é pegar, criar um método, criar alguma coisa que você já sabe que vai ter resistência, implantar e deixar de acompanhar. Não pode. Tem que estar ali acompanhando
verificando, implementar ciclos de acompanhamento trimestral, semestral, vai depender do seu cenário, para que a gente possa, como é que se diz? Ter vamos dizer assim, um resultado melhor e que o método não fique esquecido, né? Porque quando você não acompanha, daqui a pouco o pessoal nem sabe o que que é. E o cenário todo mudou e aí fica difícil depois de adaptar de novo. E aí, gente, por último, né, a gente tem aqui o desenvolvimento de uma cultura de eh, priorização, né? Não é fácil chegar nesse ponto aqui, porque, como a gente sabe, né, priorizar é uma coisa que envolve, vamos dizer assim, resistência, envolve dor, envolve abrir mão de alguma coisa, né? E é preciso, diante de tantas coisas para fazer. Então, criar essa cultura exige muito, né, de um método bem claro para todo mundo, você tem um método bem estabelecido e que seja claro, que todo mundo compreenda isso com tranquilidade, para que você possa, a partir dele, né, desenvolver essa cultura. E do que se trata o desenvolvimento dessa cultura? É quando você vê que outras pessoas dão importância àquilo lá também, né? Elas vão ver que aquilo dali dá resultado e aquilo lá é importante para ela também. Então, a partir do momento em que você vê outros patrocinadores, stakeholders, outras pessoas envolvidas reconhecendo o valor daquilo, aí você tem uma cultura em, em plena implantação, em plena mudança. Então, aí sim você consegue enxergar isso, né? Então, para isso, o que que tem que acontecer? Treinamento, workshop e, principalmente, comunicação clara. O método tem que ser simples e ele tem que ser claro para todo mundo. Por isso que eu proponho que vocês a partir do conhecimento das ferramentas que já tem, né? E com essa que eu passo para vocês, que não se trata nem de uma ferramenta, e sim uma, vamos dizer assim, uma sugestão, né? Na verdade, é uma sugestão para por onde começar. Porque foi assim que eu fiz lá também. Eu comecei com uma ideia. Não, eu acho que eu conhecendo o Gucci, como é que funciona, Eisenhower, isso aqui, eu consigo, eu acho que montar alguma coisa mais palatável para a minha organização, mais aceitável. Eles talvez enxerguem melhor isso aqui. E foi isso que eu fiz, né? Então, eu estou trazendo mesmo, é um pouco da experiência que eu vivenciei ao implantar o meu método de priorização lá na minha organização. Então, o objetivo é trazer isso. Não vim aqui com fórmula pronta, porque senão não teria nem razão. Elas já estão aí, elas já estão postas. Vocês, entrando em qualquer Google aí, vocês vão ver e vão entender o funcionamento delas. Acho que o grande desafio mesmo é você criar uma a partir de métodos que sejam objetivos e subjetivos, né? Envolvam critérios objetivos e subjetivos, e um esforço, né, de comunicação muito grande daquilo que está sendo feito para poder vamos dizer assim, deixar isso claro para todo mundo. E aqui a gente encerra, né? Dizendo, reforçando a questão da importância da priorização, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, né? E o quanto isso pode, né, ajudar na redução do impacto dos viés cognitivos, porque eles vão continuar existindo. Mas o que vai acontecer é que vocês vão entender melhor, né, o cenário, vão compreender melhor os vieses cognitivos quando eles estiverem acontecendo, e aí, de uma forma muito tranquila, vocês vão conseguir dominar melhor essa questão, né? Porque vocês vão ter uma compreensão baseada em critérios objetivos, subjetivos, e vão ver que viés pode estar impactando numa decisão que você precisa tomar, né? A ferramenta, e aí por isso eu encerro com ela, a ferramenta apropriada, né, com conhecimento adequado, vai poder te ajudar numa tomada de decisão melhor. Basicamente é isso, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês como experiência vivida há alguns meses atrás, né, na implantação de um método de priorização. Ok? Muito, Dúvidas? acredito que não, né, pessoal? Porque a gente viu aí os três passos, né? Quais são as prioridades, né? Como mitigar os viés,
né? E vimos aí várias ferramentas de colocar em prática. Eu acho que só aquela tabela já resolve 90% dos problemas. Você, poxa, eu tô com um problema, o que que eu vou fazer? Ok, tô com esse problema, não é essa matriz de Eisenhower. Então, temos aí uma solução para cada tipo de problema, né? Aquela tabela eu já printei ela. Você pode ter certeza que meu ensinamento de hoje, fora o hipopótamo, que eu achei sensacional, eu achei sensacional quanto o seu conteúdo de quais são os problemas, quais são os viés e como solucionar. Então, acho que realmente dá para colocar em prática, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Fiquei muito tempo falando seu currículo, então o pessoal percebeu realmente que você é autoridade no assunto, que você conhece muito bem no assunto, né? O pessoal está um pouquinho tímido, mas acredito que todo mundo gostou muito, muito, muito mesmo. Obrigado de coração. Pessoal, fique por aqui ainda. A Larissa já colocou aqui no chat a pesquisa de satisfação, que é muito, muito, muito importante para a gente ter o conhecimento de vocês, de quais assuntos vocês mais gostaram e preparar os próximos webinars, principalmente. Então, aqui você vai falar o que você gostou nessa palestra e também você vai falar o que você espera das próximas palestras, dos próximos webinars. Então, é muito importante todos vocês, a gente tem aqui 22 pessoas aqui no chat, por gentileza, mande para a gente aí, responda o formulário, que é muito, muito importante para a gente pesquisar para a próxima informação. Então, vamos ler aqui. O Doni falou que foi uma excelente apresentação, né? A Ana Paula também Tá. falou que foi muito bom o conteúdo e a forma de explanação. Também concorda, Ana Paula? Muito, 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 muito bom. Então, vamos dar os procedimentos de finalização aqui, pessoal. Então, é o seguinte. A gente já mandou o link de satisfação. Queria agradecer ao Jorge Silva Filho, né, por estar com esse tempo com a gente, que eu sei que você tem dezenas de coisas para fazer, dezenas de prioridades, né? E muito obrigado pelo PMI ser uma prioridade nessa noite para você. A gente ficou muito, 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 muito feliz mesmo. Explicar, pessoal, que temos o próximo webinar. Eu vou mandar o link aqui também, novamente, do próximo webinar, para vocês já ficarem sabendo do próximo webinar e já se cadastrarem ao próximo webinar, que é muito importante vocês ficarem sabendo, né, do que está acontecendo e o que vai acontecer para os próximos webinars. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, né? Reforçar aqui novamente para acompanhar a gente nas redes sociais. Então, eu vou mandar aqui também novamente as nossas redes sociais. Então, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify e a gente também tem o nosso link do nosso site. Também vou mandar aqui no chat para vocês acompanharem todas as nossas redes sociais, mandar aqui o link nas nossas redes sociais, pessoal. Fiquem inteirados, porque sempre tem muita coisa boa. Então, siga a gente no Simpla. O Simpla a gente sempre vai ter muita, muita, muita coisa lá, tá? Pessoal, muito obrigado novamente. Jodir, muito obrigado, pessoal que participou, aos 22 pessoas que estão aqui, a Larissa, que está aqui no nosso backstage acompanhando e administrando tudo. Obrigado também à Renata, né? E à Ana também, que participou desse webinar. Acompanho vocês aí nas redes sociais. Aguardo ansiosamente vocês no próximo webinar. Muito obrigado mesmo. Tenham uma excelente noite a todos, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Falou, Boa pessoal. Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau, Até tchau, boa noite. mais. Obrigado. Tchau, obrigada, Gigi. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.